Temos mais um convidado para a gente continuar falando sobre essa polêmica da saída temporária de presos. É o Dr. Carlos Kaufmann, advogado criminalista e professor de processo penal da PUC São Paulo. Obrigado, doutor, em primeiro lugar, pela presença aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a presença e o convite. Doutor, é cada vez maior o número de pessoas que defendem o fim da saidinha, né? A gente vê pelo menos esse apelo sendo repetido nas redes sociais. Muitos parlamentares têm vocalizado essa ideia de que se extingua o benefício, né? Que se acabe com a saída temporária. Quero ouvi-lo, doutor. Seria um bom caminho o fim da saída temporária ou não? São necessárias regras mais duras? Qual a opinião do senhor? Na verdade, acho que a gente tem que voltar um passo. O que significa a saidinha? A saidinha é um benefício concedido, né, pelo menos nesse sistema, para o preso que está em regime semiaberto com bom comportamento. O que significa o preso semiaberto? Então, para que todos possamos entender melhor. Toda pena ela é cumprida de forma progressiva. Então, uma pena, quando ela se inicia no regime mais pesado, regime fechado, o preso está integralmente fechado numa penitenciária. Depois de um determinado período, cumprindo alguns requisitos, ele pode ir para o regime semiaberto, no qual ele trabalha durante o dia e pode sair à noite, retorna para o presídio à noite, para depois ele poder voltar para o regime aberto, onde ele cumpre a pena em estabelecimento em casa e trabalhando durante o dia. Então, esta saidinha para aqueles presos que estão em semiaberto com bom comportamento, ela é, na verdade, um início desta continuidade, desse benefício, dessa reinserção da pessoa na sociedade. A saidinha por si só, ela não é prejudicial, desde que o preso efetivamente tenha entendido que ele vai voltar para essa situação. O que acontece na realidade? Muitos dos presos, ou alguns dos presos, nós estamos falando aqui num patamar de menos de 1% de todos que saíram neste final de ano, alguns dos presos descumprem, pelo menos foram esses que foram encontrados, descumprem os requisitos dessas regras para poder passar o Natal em família, para poder passar o Natal em casa. Ele não está saindo para poder circular livremente, para poder andar na rua, para poder sair, fazer festa e assim por diante, ou até para cometer novos crimes. Então, nesse sentido, foi muito interessante, foi muito bom esse convênio feito da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e Tribunal de Justiça, que permite à Polícia Militar uma análise imediata daquela situação, uma verificação completa. Porque o grande problema de toda e qualquer saidinha, de todo e qualquer cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, quando a pessoa está na rua, é justamente a fiscalização. Sem fiscalização, as regras elas são teóricas e não servem para nada. Então, a partir do momento que se dota a Polícia Militar de poder de fiscalização também nesse sentido, então nós temos mais regras para cumprimento e nós temos, evidentemente, uma situação de melhoria onde você começa a cumprir, começa a observar se as regras são efetivamente cumpridas pelos presos ou não. Professor, quando se fala sobre isso, aí aparecem várias pesquisas, vários estudos, levantamentos apontando que há, sim, uma relação com esses períodos de saidinha e com o aumento da criminalidade. Também tem aqueles que mostram que não, levantamentos que dizem que quando há um aumento é tão irrisório que não dá para relacionar uma coisa com a outra. E o senhor tocou num ponto essencial, que é a questão da fiscalização. Mas é difícil fiscalizar, eu imagino, né? Cada preso que tem esse benefício, cada detento que vai para sua casa, para algum lugar para gozar desse benefício. Qual seria uma forma eficiente de fiscalização que não acabe, né? Que não, com um benefício que, no fim das contas, não se sabe se tem relação ou não com o aumento da criminalidade? Esse é o problema mais complexo que tem, que é a fiscalização. Nós falamos aqui de 200 de presos que foram capturados, 200 presos, ou seja, nós falamos um patamar aí pequeno de pessoas que foram capturadas, mas nós não sabemos quantos que efetivamente infringiram ou não essas regras. Então nós temos que usar hoje, com a tecnologia, é um sistema caro, mas a partir do momento que se permite a saidinha, ou a lei ainda permite, tem que se dotar de sistema de fiscalização, sistema eletrônico de fiscalização efetiva. E se essa fiscalização se tornar efetiva, se essa fiscalização efetivamente como uma tornozeleira mesmo, né, efetivamente sendo utilizada, sendo fiscalizada, talvez você consiga monitorar se aquela pessoa que saiu, onde ela estava, o que ela estava fazendo. Lembrando, né, que existem, infelizmente, algumas formas de burlar a tornozeleira eletrônica, mas temos que tentar buscar meios mais sólidos, rígidos de fiscalização. Doutora, a pergunta agora é da Amanda Klein.
Doutor, bom dia. Eu fico aqui imaginando, até para a gente ampliar talvez um pouco essa discussão sobre segurança pública, tem muita gente que é a favor de uma punição mais dura, tem outros que dizem que não, que o problema da impunidade são os crimes que não são solucionados. Quando você pega o número de inquéritos lá da Polícia Civil, é um número mínimo que é solucionado. Por onde o senhor partiria para analisar essa questão? Ou tem a ver mais com o aspecto social? Bom, o senhor é advogado criminalista, então naturalmente, do ponto de vista da punibilidade, o que o senhor acha que precisaria de uma reforma, ser atacado de forma mais urgente para pelo menos amenizar um pouco essa sensação de insegurança do brasileiro? Amanda, eu acho que a quantidade de pena não é um resultado efetivo para a diminuição de criminalidade. Eu acho que a questão está muito mais na estruturação da polícia e estruturação do Poder Judiciário, com mais poderes e capacidade de investigação e de atuação, e do Poder Judiciário com mais efetividade na prestação jurisdicional, na sentença e na punição. Processos mais céleres, mais rápidos e mais efetivos. Eu trago exemplo, eu sou advogado criminalista há 30 anos, e eu sou de uma época em que a Polícia Federal ela era completamente desaparelhada nos quesitos de investigação. E a Polícia Federal mudou completamente. Hoje, a Polícia Federal investiga, os processos são efetivos e a punibilidade ela aumentou. Então, os casos são apurados com mais efetividade. A Polícia Civil, infelizmente, não tem estrutura para poder fazer uma investigação efetiva, perfeita, até o fim. A estrutura é um pouco frágil, então é necessário investimento, mas um grande investimento estatal na Polícia Civil e é necessário investimento para que o Poder Judiciário se torne efetivo. Processos mais rápidos, mais céleres, mais efetivos, eu entendo que possam contribuir para a diminuição da criminalidade, porque o resultado passa a existir. Enquanto o resultado não existe, quantos condenados estão por aí, condenados, com sentença transitada em julgado, tendo que cumprir pena e que continuam circulando livremente porque não são sequer capturados ou não são vistos ou ninguém sabe. Então, quando os processos se tornarem efetivos, eu acredito que isso possa ter uma melhora. Vou passar agora para o Cristiano Beraldo, professor. Doutor, bom dia. A gente, nesse assunto da saidinha, falou em convênio com a Polícia Militar, uso de tornozeleira, a dificuldade que é para monitorar. Não é mais muito mais simples e óbvio manter o preso, para que ele possa cumprir a pena e entender que há uma lei a ser cumprida, que ele não pode cometer crimes, ofender a sociedade de bem, porque a sensação que passa é que cometer crimes no Brasil vale a pena. Há sempre uma mão disposta a ser passada na cabeça daquele que não cumpre a lei no Brasil. O senhor não tem essa sensação? Na verdade, Cristiano, quer dizer, o preso, quando ele cumpre pena, ele está preso. É que o sistema de prisão, isso aí não é novo, não é atual, não é de agora. É uma forma que foi estudada e avançada, que é o sistema chamado progressivo. Porque a pena ela tem uma dupla finalidade. Um é o castigo, quer dizer, a pessoa tem que entender que fez uma coisa errada, tendo feito uma coisa errada, ela tem que ser punida e ela tem que cumprir aquela pena. Só que só cumprir a pena e depois soltar o preso para a sociedade de volta, já está mais do que demonstrado que ele não vai conseguir se ressocializar. Então, partindo do pressuposto que precisa buscar uma reeducação do preso, essa pena ela vai sendo cumprida de forma progressiva. Então, ela inicia com o preso efetivamente, cumprindo pena em regime fechado. Se depois de um tempo ele tem um bom comportamento, dependendo do crime que ele praticou, ele pode ser transferido para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. Ou seja, de forma progressiva, ele vai voltando à liberdade e ele vai voltando ao convívio social. Esta é a finalidade da lei. Então eu entendo que a questão não está na lei, não está na forma de cumprimento. Eu acho que o problema está justamente na reinserção e na fiscalização, porque muitas dessas pessoas, quando vão para o regime semiaberto ou até para o regime aberto no Brasil, por exemplo, você não tem a chamada casa do albergado, onde o preso poderia trabalhar na rua e voltar para casa à noite. No regime aberto ele vai ficar em casa. Então você tem que dar uma estrutura, tem que estruturar o sistema estatal para que efetivamente a lei da forma que ela é feita, ela seja cumprida à risca. Então você acaba tendo subterfúgios para passar por cima de uma estrutura que não funciona. Então a casa do albergado que não existe, tem uma quantidade gigantesca de presos no Brasil, a estrutura é caríssima, então vão saindo algumas questões que permitem uma libertação maior. Então eu acho que tem que investir no Estado, investir no sistema carcerário de uma maneira forte, investir no sistema policial, investir no Poder Judiciário para que as penas sejam cumpridas exatamente como está previsto na lei.
Ô, doutor, e queria que o senhor nos explicasse quais são os critérios para essa liberação. Quem são os presos que têm direito a esse benefício e a avaliação do senhor. Se acha que poderiam ser revistas essas regras, poderia ser endurecida a legislação para que menos detentos tivessem acesso a esse benefício ou só aqueles de menor periculosidade de fato fossem colocados em liberdade? Olha, neste caso agora, nesses momentos, vamos falar da saidinha de final de ano que está se falando, ela está restrita a pessoas que estão em regime semiaberto com bom comportamento que não tenham praticado os crimes hediondos. Então esse é um critério objetivo pelo crime que foi praticado e subjetivo pela lei dizendo o seguinte, olha, essa pessoa ela tem um bom comportamento, ela não infringiu nenhuma regra. Este é o sistema. Então, para quem está em regime semiaberto, eu acho que é factível e é possível. Eu sou contra permitir, ou com qualquer outra saída que tem, às vezes se fala, por exemplo, em Dia das Mães, esse tipo de coisa, para presos que estão em regime fechado. Eu acho que mesmo que tenha bom comportamento em regime fechado, ainda não obteve o prazo necessário para cumprir a pena em regime semiaberto e, portanto, eu acho que efetivamente ele deve permanecer no regime absolutamente fechado. Então, são algumas questões que têm que ser avaliadas na época prevista. Agora, com relação ao processo, a forma progressiva de crime, eu acho que isso é importante, isso é válido. Existem critérios diferenciadores com relação aos crimes, crime hediondo, crime mais grave, você tem um período maior de cumprimento de pena no regime mais grave, crime sem gravidade, sem violência, um período menor de cumprimento, mas eu acho que isso é fundamental, justamente para permitir que a pessoa vá voltando à sociedade e tenha a esperança também que com o cumprimento de pena ela possa ser reinserida no meio social. Aí a análise do Dr. Carlos Kaufmann, que é advogado, criminalista e também professor de processo penal na PUC de São Paulo. Obrigado, professor, mais uma vez, pela presença aqui. Bom final de ano. Eu que agradeço, bom final de ano a todos.